Temos um convidado muito especial aqui no nosso programa de hoje. Vai ter um assunto muito bacana para nós falarmos no Manhã Boa Nova agora. Você que está na nossa sintonia, continue participando pelas nossas redes sociais, porque é muito bacana receber ele, que é escritor e está sempre participando também aqui na nossa programação. Seja muito bem-vindo, senhor Antônio César Perry de Carvalho. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que estão acompanhando a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova. É uma alegria, uma satisfação participarmos com vocês hoje. Uma alegria nossa também. O senhor fala um pouquinho então para nós sobre os 100 anos de espiritismo na cidade de Araçatuba. Qual que é a importância, né, do município para o espiritismo? Olha, é bastante significativa a história, né, do espiritismo em Araçatuba, que é a nossa terra natal, embora já estejamos lá 31 anos fora da cidade, mas ligado ao movimento. Veja bem, Araçatuba surgiu com a construção da Ferrovia Noroeste do Brasil, a NOB, que saía de Bauru em direção a Mato Grosso. Em dezembro do ano de 1908, então foi instalada a primeira estação ferroviária que deu origem à cidade de Araçatuba. E o interessante é que pouco tempo depois, veja, 1908, dezembro, né? Chega a estação ali em Araçatuba. Em 1914, aporta em Araçatuba Gedeão Fernandes de Miranda, que veio a ser o fundador da primeira instituição espírita de Araçatuba. Ele, com seus pais e irmãos, tiveram problemas mediúnicos em casa, foram recomendados a conhecer alguma coisa de espiritismo. Depois, em 1920, começaram a fazer reuniões familiares espíritas, reuniões em casa. E no dia 21 de abril do ano de 1921, Gedeão Fernandes de Miranda, juntamente com seu irmão, amigos, funda o primeiro centro espírita de Araçatuba, que se chamou União Espírita Paz e Caridade. E houve a adesão já dos espíritas que estavam chegando à cidade. Veja que fato notável. Ele chegou em 1914. No mesmo ano, chega um italiano chamado Umberto Bergamaschi, já espírita. No ano de 1916, chega outro italiano, também já espírita, Ugolino da Loca. Então, eles vão formando um grupo, né, e que trabalham na União. E o interessante é que ele organizou rapidamente, manteve contato com Carbachuto de Matão. O Estatuto da União Espírita Paz e Caridade foi aprovado em 1923 e foi impresso assim em forma de um opúsculo pelas gráficas de O Clarim, lá em Matão, no ano de 1925. Aí surge também um espanhol chamado Diogo Salas, e que funda um centro espírita num bairro, praticamente numa região de sítios, né, distante do centro de Araçatuba, no bairro dos Espanhóis. E no ano de 1932, Benedita Fernandes, que já estava em Araçatuba, curada de uma obsessão, chegou mais ou menos entre 1925 e 1926, já estava fazendo atendimento com casinhas de madeira, né, ali na cidade, para crianças abandonadas, para doentes mentais, os chamados loucos na época, né? E ela havia sido também considerada uma louca. E foi curada pelo Espiritismo em Penápolis. E no dia 6 de março de 1932, Benedita Fernandes funda a Associação das Senhoras Cristãs. Gedeão Fernandes de Miranda participou também dessa reunião, assinou a ata. E aí, essa associação, né, criada por Benedita Fernandes, que deu origem depois ao Sanatório Benedita Fernandes, depois chamado Hospital Psiquiátrico Benedita Fernandes, e hoje é um CAPS, né, um Centro de Atendimento Psicossocial que tem o nome de Benedita Fernandes. Então, vejam, esse foi o início
do espiritismo em Araçatuba há 100 anos atrás, né? E aí esse espiritismo progrediu, se desdobrou em várias instituições, né? Nós temos hoje dezenas de instituições espíritas em Araçatuba. E nesse meio de tempo, há muitos fatos, né, interessantes. Por exemplo, eu gostaria de citar que nos anos 1930, 1940, na passagem entre essas duas décadas, foram fundadas outras instituições e ali se destacou, por exemplo, um jovem chamado Ivan Albuquerque. Era um orador nato, dinâmico, interessado na divulgação do espiritismo. E no ano de 1941, ele faz a palestra de comemoração dos 20 anos da fundação da União Espírita Paz e Caridade, oportunidade que estava sendo instalado, né, um departamento assistencial dessa união, que se chama Abrigo Ismael. Então, hoje, em Araçatuba, a União Espírita Paz e Caridade, muitas vezes ela é lembrada em função do Abrigo Ismael, que existe, então, desde 1941 e que dá atendimento, né, às senhoras idosas. E aí, outros fatos aconteceram. O movimento espírita de Araçatuba recebeu a visita do grande poeta caipira do estado de São Paulo, Cornélio Pires, né? Muito festejado na época, ele era espírita. E ele foi a Araçatuba, participou de reuniões mediúnicas, de atendimento de pessoas necessitadas e fez palestras espíritas públicas. Também, por volta de 1941 a 1943, um jovem idealista da cidade, que era espírita, Almir Rodrigues Bento, ele se muda para São Paulo e lança 3 livros. Os livros não eram espíritas, mas eram poemas altamente inspirados e alguns deles com uma temática espírita. E esse livro de Almir Rodrigues Bento recebeu uma crítica literária de um membro da Academia Brasileira de Letras, Menotti de Alpíquia. Então vejo como as coisas vão marcando Araçatuba, né? Aí nos anos 1950, 1960, surgem muitas instituições, inclusive as instituições ligadas à nossa família Perry, a participação de vários membros da família a partir de 1958, e começa a se organizar também um trabalho de união, né, de aproximação dos espíritas, em função da ativação da União Municipal Espírita. E lá surgiram semanas espíritas, meses espíritas, jornadas sobre mediunidade, depois confraternização de espíritas da Alta Noroeste, a CONEAM. Mas nós gostaríamos de destacar que a jornada sobre mediunidade, em 1976, quando ela foi instalada, ela fez uma grande divulgação de uma metodologia de ensino, de estudo e prática da mediunidade, COEM, Centro de Orientação e Educação Mediúnica, que havia sido elaborado por um grupo de Curitiba, do Centro Espírita Luz Eterna, com a liderança do Dr. Alexandre Sec. Então, Araçatuba, no Centro Espírita Luz e Fraternidade, foi o primeiro centro espírita do Estado que, em 1974, instalou essa metodologia teórico-prática para estudo da mediunidade, o COEM, e em 1976 foi divulgado, né, através da jornada sobre mediunidade. Outro fato histórico de Araçatuba, entre todos esses que nós estamos falando e que distinguem, né, algumas ações, foi a realização, no ano de 1980, do primeiro encontro de delegados espíritas do Estado de São Paulo. Então nós tínhamos 3 delegados de polícia em Araçatuba espíritas, e eles interagindo com companheiros, colegas, né, de São José do Rio Preto, de Votuporanga, de São Paulo, e com apoio da União Municipal Espírita foi realizado lá. Convidado especial, Deolindo Amorim, grande vulto intelectual do movimento espírita brasileiro, e Mário da Costa Barbosa. Então nós vemos que muitas ações foram efetivadas lá. Divaldo Pereira Franco
compareceu pela primeira vez a convite do Movimento Espírita de Araçatuba para a participação de uma confraternização de jovens no ano de 1955. E depois ele comparece em Araçatuba durante 50 anos, com uma constância praticamente anual. E durante 30 anos, Divaldo Pereira Franco foi hóspede da nossa genitora, Bebé, e nós mesmo, quando nós já estávamos casados. Então nós vemos vários fatos marcantes, né, ali da história de Araçatuba. E chega o ponto, vejam bem, em que começa não só a atividade doutrinária, assistencial, a atividade de aproximação, de união dos espíritas, mas de divulgação, né? Como nós falamos desses eventos de comunicação, e chegando na atualidade com várias ações ligadas à comunicação digital, né? Então nós vemos, por exemplo, o Boletim de Notícias Espíritas, que é editado por Ismael Gobo diariamente. O Ismael é companheiro nosso lá dos tempos de fundação de Mocidade Espírita em Araçatuba, desde o ano de 1964. Nós temos também outras formas, né, que estão sendo divulgadas através do Face Espírita, as colunas espíritas semanais no jornal, também promovidas pela Face Espírita, e agora, recentemente, a criação da estação da Dama da Caridade, Benedita Fernandes, que são transmissões, né, por web TV, com parcerias e conexões com a liderança do Cirlei Nogueira. E exatamente essa estação da Caridade, Dama da Caridade, Benedita Fernandes, que organizou um evento virtual com várias atividades semanais já há algum tempo, alguns meses, e nesta semana centralizando nos 100 anos de Araçatuba, falando da origem, né, do movimento espírita de Araçatuba. E a TV Mundo Maior, né, também com a participação e a liderança do Cirlei Nogueira, instalou há poucos anos atrás, há uns 3 anos e pouco atrás, em Araçatuba, uma antena retransmissora. Então, Araçatuba dispõe de uma antena retransmissora da TV Mundo Maior. Então, isso é tudo muito significativo, muito importante, mostrando, então, que o movimento espírita de Araçatuba, que surgiu de uma maneira simples, no alvorecer, vamos dizer, da própria cidade, foi crescendo, tendo projeção, tendo apoio, integração no movimento espírita regional, estadual, nacional, e nós temos hoje, então, essa presença espírita marcante na cidade de Araçatuba com várias obras. Nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade, Vanessa, de lembrar Sim. que o Clube de Amigos, né, é muito importante, ligados, né, à Rede Boa Nova, Clube de Amigos da Boa Nova, no sentido de colaboração, inclusive, né, com a manutenção de todas essas atividades aí da Rede Boa Nova, e que inclui, né, a antena transmissora lá de Araçatuba. Então, em síntese, Vanessa, são esses fatos, né, que nós gostaríamos de assinalar no dia de hoje, através da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova e de todas as suas formas de transmissão pelas redes sociais, para dizer que amanhã, dia 21 de abril, completa-se 100 anos da fundação da primeira instituição espírita de Araçatuba, e que frutificou ao longo de todos esses tempos. E, sem dúvida nenhuma, é tão marcante que o próprio Divaldo Pereira Franco, em que pese a idade, que pese as suas limitações de saúde, ele gravou uma mensagem especial, né, para os espíritas de Araçatuba, e que foi veiculada, está sendo veiculada também pela estação da Dama da Caridade, Benedita Fernandes. Então, são essas as informações em síntese, né, que nós gostaríamos de apresentar, Vanessa.
Exatamente isso que a gente queria que o senhor falasse, a história, os benefícios da TV Mundo Maior na cidade de Araçatuba, a importância de ser um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Foi muito especial a sua participação, o senhor deixou o seu recado, falou sobre tudo isso e muito mais. A história é linda, acredito que os nossos ouvintes estão emocionados, e o senhor também, né, em falar sobre este assunto, falar sobre a cidade. Esses 100 anos, né, merecem uma comemoração. Então, parabéns pelo seu trabalho também. Sucesso aí para o senhor. Muito obrigada por participar aqui do programa. Muito obrigado, Vanessa. Um grande abraço, né? A todos os internautas, radio-ouvintes que estão acompanhando, tanto a TV como a rádio, em especial aos araçatubenses, né? Que através da antena retransmissora estão nos assistindo nesse momento também. Nossos parabéns e estímulo aos espíritas araçatubenses. Maravilha, tudo de bom. Obrigada, fica com Deus. Obrigado.